Glória a Deus. Senão tem que... Saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém, Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 15, versículo 21 até o 20. Mateus 15, vamos ler do 21 até o 31. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Ele, porém, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela sua mesma hora, a sua filha ficou sã. Partindo Jesus ali, chegou ao pé do mar da Galileia. Então, subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele grandes multidões que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros. E os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificavam o Deus de Israel. Podemos assentar, queridos, em nome de Jesus. Amados, a palavra fala que Jesus estava certa vez na Galileia, mas ele sai da Galileia e vai para as partes de Tiro e de Sidom. E havia uma alma ali que necessitava das bênçãos de Deus. Havia uma alma que necessitava de libertação. E muitas vezes Jesus vai mudar a minha e a sua rota por amor a uma alma. Aleluia. Muitas vezes Jesus vai nos tirar do lugar onde estamos e vai nos mandar até outro lugar por amor a alguma vida que precisa. É verdade. E enquanto Jesus Aleluia. estava indo para as partes de Tiro e Sidom, uma mulher cananeia aparece. E ela começa a clamar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia, louvado seja Deus. O que me chama a atenção é que aquela mulher não era do povo de Deus. Aquela mulher não era judia. Aquela mulher era uma cananeia. Aleluia. E aqui eu entendo que tem pessoas que às vezes estão lá fora, pastor Jair, que tem mais temor de Deus do que muitos de nós que estão aqui dentro. Aleluia. Tem pessoas lá fora que têm mais fé em Deus do que pessoas aqui dentro. Tem até pessoas do mundo que andam em integridade, o senhor sabia disso? Tem pessoas que não bebem, do mundo que não vai na igreja, mas não bebe, não fuma, não usa drogas, é honesto no serviço, é honesto em todo lugar. Aleluia. E isso é uma vergonha para nós, irmãos, porque muitas vezes a gente está aqui na casa de Deus, Aleluia. mas a gente não tem um comportamento conforme a Bíblia Sagrada. E muitos que estão lá fora têm um comportamento exemplar. Verdade. E essa mulher, não sei como ela ouviu falar de Jesus, mas ela veio clamando: Senhor, filho de Davi, Aleluia. tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Eu já contei aqui para os irmãos, uma outra vez aqui, sobre a pregação do menino epilético, e eu falei sobre o desespero daquele pai ao ver o seu filho naquele estado. Só quem tem um filho endemoniado sabe a luta que é. Oh, Deus Todo-Poderoso. Só quem tem um filho endemoniado sabe a provação que é. E que pai que não fica triste em ver um filho nessa situação? Jesus. Que pai que não fica triste em ver um filho endemoniado, em ver um filho doente, em ver um filho paralítico? E ele vai fazer de tudo para alcançar o milagre do filho dele. E aquela mulher vai até Jesus e pede que Jesus opere um milagre na vida da filha dela, que estava miseravelmente endemoniada. Mas a Bíblia diz que, apesar do clamor dela, Jesus não lhe respondeu palavra. Existirão momentos em que, por mais que a gente clame, Deus estará em silêncio. É verdade, irmão. Ele não responderá a palavra. E sabe por que ele vai ficar em silêncio? Para ver se eu e você vamos perseverar. Aleluia. Deus está em silêncio até hoje na sua vida, meu irmão e minha irmã, porque Ele quer que você persevere. Aleluia.
Ele não está fazendo isso porque ele gosta de ver você sofrendo. Mas ele está permitindo, ele está se calando para ver se você vai perseverar. Para ver até onde vai a sua fé. E Jesus não respondeu palavra para aquela mulher. E os discípulos chegando ao pé dele, rogaram e dizendo: despede, que vem gritando atrás de nós. Sempre haverá alguém tentando te impedir de receber o milagre. Sempre vai haver alguém que vai tentar te impedir de receber a bênção e vai dizer: não é para você. Deixa de clamar, deixa de buscar, deixa de pedir. Ele não vai te atender. Você lembra lá de Bartimeu? Quando Bartimeu estava clamando, aquelas pessoas repreendiam Bartimeu para que se calasse. Sempre vai ter alguém tentando te repreender, para que você não clame, para que você não busque. Sempre vai ter alguém tentando te impedir de receber o milagre. Mas apesar dessas vozes contrárias, não se deixe levar por elas. Continue clamando, continue buscando, continue pedindo, continue implorando, porque se você não desistir, você vai alcançar o seu milagre. Apenas clame e continue clamando. E então Jesus falou assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas na casa de Israel. E nós sabemos que Jesus veio para os judeus, mas os judeus rejeitaram Jesus. E quando os judeus rejeitaram Jesus, Jesus se voltou para nós com um olhar de misericórdia. Mas é bem verdade que na grande tribulação Jesus vai se voltar para os judeus de novo. E vai salvar o povo judeu. Porque a palavra diz que todo Israel será salvo. Aleluia. Mas enquanto esse tempo não chega, ele está tratando conosco hoje, com gentios, com aqueles que não são judeus. Mas naquela época ele estava ainda tratando com os judeus pela primeira vez. E ele falou: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Aquela mulher estava desesperada, ela não queria saber se Jesus tinha vindo para judeus, se tinha vindo para gentio, ela não queria saber. O que ela queria saber era da cura dela, da filha dela, melhor dizendo, da libertação da filha dela. E aquele desespero começou a chamar a atenção de Jesus. Aleluia. Porque o nosso desespero chama a atenção dele. Quando nós oramos desesperados, irmãos, quando nós oramos implorando as bênçãos de Deus, quando nós oramos naquela atitude do tudo ou nada, eu vou para cima, é aí que o Senhor nos atende. Os irmãos devem ouvir falar da história do... O irmão já deve ter ouvido falar da história do Edir Macedo, antes de ele fundar a Igreja Universal. O Edir Macedo, a filha dele, nasceu com lábio leporino. E nasceu com outros probleminhas de saúde lá. E ele foi desesperado, dobrou o joelho na cama e falou: Deus, eu não aceito essa situação. Eu sou teu servo, Senhor. Como que eu posso servir ao Senhor com a minha filha nessa situação? Com a minha família doente, com eu pobre? Como o Senhor pode permitir que isso aconteça? E a história conta que a filha dele foi curada depois que ele fez essa oração. Ele foi para o tudo ou nada, ele foi para o desespero. Ele não tinha mais nada a perder. E quando nós nos desesperamos, irmãos, e fazemos uma oração de desespero, o Senhor nos atende, o Senhor nos ouve. Como disse um certo pregador uma vez, é necessário desespero para trazer Deus à cena. E quando nós nos desesperamos, Deus se move em nosso favor. Então Jesus respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos. A libertação era o pão, a bênção dos judeus. A libertação era para os judeus, a cura era para os judeus, não era para os gentios. E aqui, quando ele diz cachorrinhos, é porque naquela época os gentios eram chamados de cães, eram chamados de uma raça imunda. Jesus, de uma certa forma, pisou naquela mulher, humilhou aquela mulher. Mas se você continuar lendo, você vai ver que ela não desistiu. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus donos. Aquela mulher foi perseverante, irmãos. E sabe o que Deus está dizendo essa noite? Persevera.
ainda que Ele não te conceda o milagre na primeira oração, ainda que Ele não te conceda o milagre na segunda oração, ainda que Ele não te conceda o milagre na terceira oração, persevera, continua clamando, continua pedindo, continua buscando, porque se você não desistir, você vai receber o seu milagre. E se você está lutando pela libertação, pela cura de um parente, persevere em oração, porque ele também vai ser alcançado se você não desistir. Sabe por que muitas vezes a gente não recebe bênçãos? Porque a gente desiste de orar. Porque a gente desiste de clamar. A gente para na primeira oração, ou na segunda, ou na terceira. Mas quando a gente insiste, a gente bate na porta da graça e continua clamando, buscando, cedo ou tarde o milagre vem. Aleluia. E então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela mesma hora sua filha ficou sã. Aleluia. O milagre de Jesus é imediato. Quando Jesus opera um milagre, Ele não libera uma palavra para o milagre acontecer daqui 2, 3, 4, 5 meses. Não, o milagre acontece na hora. Aleluia. Se Jesus quiser te curar aqui agora, Ele cura. E eu creio que Ele tem poder para te curar. Basta você ter fé. Basta você acreditar. Aleluia. Ah, mas irmão, é meu espinho da carne. Irmão, o espinho da carne foi de Paulo. Você não tem que carregar essa maldição consigo. Verdade, Senhor. Aleluia. Paulo teve o espinho na carne, mas Paulo é Paulo, você é você. Amém. Então não desista da sua cura. Não desista da sua libertação. Aleluia, Senhor. Não desista do seu milagre. Porque o Senhor vai honrar você se você não desistir. Aleluia. E então Jesus parte dali e volta para a Galileia. E ele chega ao pé do mar da Galileia. Então, subindo ao monte, ele se assentou ali. Eu imagino que Jesus, ao se assentar, ele começa a ensinar. Aleluia. Porque Jesus não fazia nada sem antes ensinar. Aleluia. O ensino tinha uma parte primordial do ministério de Jesus. E hoje em dia nós vemos pessoas desprezando o ensino na igreja. Se falar tem culto de ensino, poucos vêm. Mas se falar que vai vir um pregador que tem um dom de revelação, que revela CPF, RG, SIC, CNPJ, endereço, telefone, isso aqui vai lotar de gente. Verdade. Se falar, vem um pregador aí que é usado em curas e milagres, libertações, vem um monte de gente, enche essa sala. Vai ficar até do lado de fora de gente. Aleluia, verdade. Mas agora vai falar que tem culto de ensino, para você ver se alguém vai. Mas é o ensino que vai alicerçar a sua fé na palavra. Aleluia. É o ensino que vai te manter firme. Amém. É o ensino que não vai te deixar cair. Porque aquela palavra vai ficar enraizada no seu coração. E quando você estiver perto de tropeçar e cair, você vai lembrar, olha, o Aleluia. pastor ensinou aquilo lá naquele dia no culto. E eu não posso cair. E a palavra vai ficar enxertada no seu coração. Aleluia. E após ensinar, veio ter com ele grandes multidões, que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros. Aleluia. E os puseram aos pés de Jesus e ele os sarou a todos. Amém. Aleluia. E assim como ele curava no passado, ele continua curando hoje. Ele não mudou. Ele permanece sendo o mesmo. Aleluia, Senhor. E se você crê, ele vai operar um milagre na sua vida. Amém. Eu não sei se o seu problema é diabetes, leucemia, dor no corpo, é problema no sangue. Eu não sei se o seu problema é um câncer, ou é uma paralisia, algum membro do corpo. Eu não sei se o seu problema é uma dor de cabeça. Eu não sei qual é o seu problema. Mas o mesmo Jesus que curou essas pessoas aqui pode te curar e vai te curar também. Louvado seja Deus. Irmãos, essas pregações que nós temos feito aqui toda quinta-feira não são pregações vazias. Aleluia. Porque a palavra não volta vazia. É verdade. E eu creio que enquanto nós temos pregado isso aqui, Jesus está curando pessoas. Aleluia. E eu não vou deixar de acreditar nisso. Eu creio no seu milagre, irmão Marinei. Aleluia. Eu creio no seu milagre, irmão Carlos. Aleluia. Eu creio no seu milagre, irmão Jaime. E o mesmo Jesus que curou essas pessoas vai curar vocês também. Amém. Basta vocês crerem e não desistir. Aleluia. De tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar. Talvez eles nunca tinham visto aquilo na vida. Senhor. E eles se maravilhavam.
a ver os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, os cegos a ver, e glorificavam o Deus de Israel. Os milagres sempre vão fazer com que as pessoas glorifiquem a Deus. Aleluia, Senhor. Mas para que os milagres ocorram, é necessário uma consagração por parte dos É ministros. verdade, Senhor. É necessário que os ministros que operam milagres, eles vão para a oração, para o jejum, para a consagração. Porque sem oração, sem jejum, sem consagração não vai haver milagre. Verdade. Ninguém será curado, ninguém será liberto. Se eu vivo uma vida de pecado e ando em desobediência à palavra de Deus, quando eu tentar expulsar o demônio vai me envergonhar. É perigoso eu sair dali apanhando o demônio. Ou é perigoso ele sair da pessoa e entrar em mim. Aleluia. Se eu não tiver uma vida de consagração, eu posso orar por uma pessoa que ela não vai ser curada. Mas quando eu vivo uma vida no altar, Glória a Deus. quando eu vivo uma vida de oração, de jejum, de consagração, de leitura da palavra, quando eu vivo uma vida de louvor e adoração a Deus, eu vou orar pelos enfermos e os enfermos vão ser curados. Você vai orar pelos enfermos e os enfermos vão ser curados. Eu e você vamos orar pelos oprimidos, eles vão ser libertos. Vamos orar pelos possessos e os possessos vão ser libertos. Mas a gente precisa se consagrar. Porque sem consagração não tem como haver milagres. E essa era a palavra que eu queria trazer nessa noite. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Senhor.